Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Motivo de alegria uma vez mais estarmos assumindo essa tribuna para anunciar a palavra do Senhor. Palavra essa que é digna de toda a aceitação e que é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Motivo de alegria hoje, aniversariano, e o apóstolo me deu esse presente. Em cima da hora ali, mas soldado que vem para o quartel, ele quer trabalhar. Abre tua Bíblia comigo, livro do Gênesis, capítulo de número 35, versículo de número 1, para a nossa meditação essa noite. Gênesis, capítulo de número 35, verso de número 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Amém? Somente esse versículo para a nossa meditação. Nós estamos diante de um texto que fala-nos a respeito de um dos 3 patriarcas, a saber, Jacó, quando estava passando pelo momento da sua vida, onde a própria palavra diz, o próprio Deus estava dizendo, a qual ele estava fugindo, ele estava indo diante da face de seu irmão. Somos nós sabedores de que Jacó tem um irmão por nome de Esaú, ao qual tomou a sua primogenitura, tomou a bênção da sua primogenitura com a ajuda de sua mãe. Porém, é um personagem, é um patriarca que há muitos falam, há muitos questionam e muitos dizem que ele é usurpador, que ele tomou a bênção do seu irmão. Mas quando nós mergulhamos no texto bíblico, nós vamos ver que ele não tomou, mas ele negociou. Certa feita, seu irmão vindo, morrendo de fome, e ele lhe preparava um guisado. E seu irmão diz: dai-me de comer, porque eu estou morrendo de fome. E ali, na oportunidade que ele viu, ele disse: eu te dou de comer, se trocarmos, se você me der a sua primogenitura. Nesses últimos dias, muitos têm trocado a bênção da primogenitura pelos guisados que são oferecidos pelo caminho. Pelo simples fato de estarem com fome, pelo simples fato de não terem um alimento que venha surtir efeito na sua alma e no seu espírito. Essa palavra a qual nós lemos, a palavra do Senhor, ela é que nos sustenta, ela é que é a base das nossas vidas. É ela que nos faz caminhar com a presença do Senhor, é ela que tem as respostas para mim e para você. É a palavra do Senhor que nos faz ir adiante ao nosso combustível, juntamente com a presença desse Deus Todo-Poderoso. Aqui nós entendemos que há algumas pessoas que são diferentes das outras. Como assim, pastor? Há algumas pessoas que sabem, que têm a plena certeza de que essa palavra ela é suficiente para a sua vida. Essas são as pessoas que são salvas. Porém, existe outra classe de pessoas que estão dentro da igreja, mas não são salvas. Por quê? Porque são aquelas que procuram em todo canto profetas, homens, mulheres, para trazer respostas para a sua vida, quando na realidade essa palavra, ela nos basta para nos fazer caminhar e trilhar o caminho da justiça. Jacó, ele não enganou o seu irmão, ele negociou. Ali ele faz um negócio. Mas muitos pregadores dizem que Jacó é o enganador, o usurpador, quando na realidade o seu nome significa aquele que agarra, uma vez que ele nasceu agarrado no calcanhar de seu irmão. Mas após esse episódio, Jacó agora ele está fugindo, ele está saindo de diante da face de seu irmão,
Mas quando nós lemos o texto a qual nós fizemos menção essa noite, nós vamos ver que o Deus Todo-Poderoso aparece para a vida de Jacó e diz: olha, primeiro, uma ordem que eu dou a você é você se levantar. Essa noite Deus está dizendo para mim e para você que nós temos que se levantar. Talvez você não esteja prostrado fisicamente, porém espiritualmente na presença do Senhor. E essa noite Deus está dando uma ordem para mim e para você, para termos a nossa vida mudada, transformada, para vivermos o sobrenatural de Deus. Se faz necessário tomar um posicionamento, se faz necessário se levantar na presença desse Deus Todo-Poderoso, que hoje dá uma ordem para mim e para você. É noite de você se levantar. Deus chega para Jacó e diz: olha, a primeira coisa que você vai fazer para mudar a sua vida é se levantar. Deus está dizendo para mim e você essa noite: chega de ficar cabisbaixo, chorando pelos cantos, por algo que já aconteceu, por algo que já passou, e que talvez, com certeza, você não vai conseguir mudar. É noite de levantar a cabeça, dar a volta por cima, sacudir a poeira e entender que o Deus que lhe chamou, que lhe capacitou, que lhe fez promessas, que tem cumprido promessas na sua vida, Ele está lhe dando uma ordem essa noite, dizendo: é noite de você se posicionar, é noite de você se levantar, é noite de você erguer a cabeça, porque eu, Senhor, tenho um novo caminho para você trilhar. Porque se formos levar a nossa vida somente chorando mágoas passadas, nós não iremos conseguir avançar na presença de Deus. Deus está dizendo: é noite de olhar para cima, olhar para o alto, para o autor e consumador da sua fé, e entender que Ele tem todo o poder nas suas mãos, e que Ele não perdeu o controle da sua vida, mas Ele sabe de todas as coisas. Se algo deu errado na sua trajetória, agradeça ao nome do Senhor, porque até nos erros Jesus Ele nos ensina. Até naquilo que não dá certo nas nossas vidas, Deus Ele está nos ensinando a todo momento. Agora cabe a mim e a você estarmos prontos para aprender e ouvir a voz desse Deus Todo-Poderoso. O nosso problema é que muitas vezes nós não estamos atentos à voz do Senhor, aos sinais que Deus nos dá. Temos que estar a todo momento atento a esse Deus que fala comigo e com você a todo momento, aos sinais que Deus vai nos dar. Muitas vezes nós oramos, pedimos ao Senhor sinais, pedimos ao Senhor respostas, e Deus Ele vai nos dar sinais, Ele vai nos dar as respostas, Ele vai nos dar direcionamento à medida que eu e você estamos conectados com Ele e entendemos que nem sempre Deus vai falar diretamente. Nem sempre Deus vai dizer vai, nem sempre Deus vai dizer fica, mas Ele vai dar sinais, que vai tocar o seu coração, e quando estamos sensíveis à voz de Deus, nós somos capazes de entender esses sinais da parte de Deus para mim e para a sua vida. Deus agora estava olhando para Jacó e dizendo: levanta-te. Deus Ele quer uma nova postura minha e de você essa noite. Deus Ele não lhe chamou para você ficar cabisbaixo. Deus Ele não lhe chamou para você viver como um perdedor. Deus Ele não lhe chamou para você abrir mão do seu chamado na primeira luta, na primeira tribulação, na primeira situação adversa, querer largar tudo. Não, Deus lhe chamou para você ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Deus lhe chamou para você andar acima das suas alturas. Deus Ele lhe chamou para você romper em fé. Deus Ele lhe chamou para você viver o extraordinário, o sobrenatural de Deus. E não é a luta, não é a adversidade, não é o diabo, não é o demônio, não é o inferno que vai nos fazer parar, que vai nos fazer baixar a cabeça, que vai nos entristecer. Não, meu querido, você pode até se entristecer por um momento, por um período, mas logo após esse período, Deus está fazendo nascer um sol na sua trajetória, para poder dizer para você: não para, continua, não desiste, eu estou contigo, eu não abro mão de você, eu não desisto de você. Deus estava dizendo a Jacó: levanta-te. Deus essa noite diz para mim e para você: levanta-te. É noite de se levantar na presença de Deus. É noite de se levantar na presença do Senhor e viver aquilo que Deus tem para você viver.
Estamos próximos a findar o ano de 2024, mas quem disse que Deus não pode chegar e mudar a trajetória da sua vida por completo, à medida que você se posiciona na presença dEle? Quem disse que para Deus Ele conta com tempo, Ele conta com dias, Ele conta com horas? Não. Essa divisão do tempo é minha e sua, é do homem, que dividimos o tempo em hora, em minutos, em segundos, dividimos o tempo em mês, em quinzena, em semestres, dividimos o ano ou o tempo em centenário, em milênio. Mas para Deus, se observarmos a palavra do Senhor, o salmista vai dizer que o tempo para Deus ele se resume somente em 2 episódios ou em 2 situações. O salmista ele diz que o tempo para Deus ele se divide em noite e em dia. A saber, quando ele escreve, diz o choro ele pode durar uma noite, ou seja, um período. Mas a alegria ela vem ao amanhecer, ou seja, ela vem em outro período. Quem sabe você chegou aqui no período da noite, no período escuro, no período de tribulação, no período de choro, no período de noite, no período de luto, no período de perca. Mas eu quero te dizer que o Deus que está com você nesse período tribuloso é o Deus que está dizendo para mim e para você que um novo período, um novo tempo está nascendo na sua vida, e com ele vem alegria, vem cumprimento de promessas, vem transformação, vem mudanças, vem alegria para o meu e para o seu coração. Então essa noite Deus diz para mim e para você: não fique prostrado, mas se levante e adore ao Deus Todo-Poderoso. A segunda coisa que nós observamos é que Deus ele vai dar uma direção. Deus primeiro diz a Jacó: levanta-te. Primeiro é necessário você se levantar, depois vai até Betel. Ou seja, Deus está dando uma direção. Quem sabe você chegou aqui essa noite pedindo uma direção da parte de Deus. Deus está lhe dando a direção. Deus está dizendo: primeiro você vai se levantar, para depois eu lhe dar a direção que você deve percorrer e que você deve ir. Deus está dizendo para mim e para você: é noite de você tomar um novo direcionamento na sua vida, na sua trajetória e na sua história. Talvez o caminho que você tem trilhado não é o caminho que Deus preparou, pelo simples fato de muitas vezes não darmos ouvido à voz de Deus, pelo simples fato de muitas vezes querer fazer do nosso jeito, da nossa maneira. Mas à medida que nós entendemos aquilo que Paulo escreve, que nós somos novas criaturas, e que Cristo é que vive em mim e você e não mais nós entendemos que os caminhos do Senhor, como o pastor André bem falou, assim, juntamente com a sua vontade, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Deus ele está dando essa noite um novo direcionamento para mim e para você. Deus essa noite ele está nos dando uma nova direção. À medida que nós se levantamos na presença dele, Deus ele muda trajeto, Deus ele muda rotas, Deus ele muda destinos. Deus ele pega o mapa, a geografia e abre caminho até onde não existe caminho, para poder mostrar que é Deus na minha e na sua vida. Ele faz o mar se abrir, ele faz o mar fechar, ele faz a gente andar sobre as águas, ele faz, se possível, até nós voarmos para mostrar que é Deus. Mas eu quero te dizer que essa noite Deus ele está lhe dando um novo direcionamento. Deus ele está lhe dando uma nova direção. Deus está lhe dando uma ordem. É hora de mudar, é hora de transformação, é hora de mudança na sua trajetória, na sua vida. Tudo isso à medida que você dar ouvidos à voz desse Deus. Para que essas mudanças venham a acontecer, como eu disse, é necessário estarmos atentos à voz do Senhor. Betel significa a casa de Deus. Deus estava dizendo a Jacó: você vai se levantar e você vai à casa de Deus, você vai a Betel. Você tem uma nova direção, ir até a casa de Deus. E nós vamos ver a palavra do Senhor dizer: alegrei-me quando me disserem vamos à casa do Senhor. E quando Israel foi levado cativo, ele dizia: eu lembro de quando nós íamos adorar na casa do Senhor. Que saudade nos dá ao tempo que nós iríamos até louvar a Deus na sua casa. Porque era um povo que estava cativo, não tinha mais essa adoração aonde eles estavam acostumados a adorar. Deus está dizendo: é necessário estarmos na casa dEle, na presença dEle, recebendo, sendo ministrado.
Sabe por quê? Para que você possa continuar avançando dia após dia para o bom propósito que Deus tem para a sua vida. Para que você possa estar avançando naquilo que o Senhor lhe chamou, naquilo que o Senhor lhe separou. Talvez você possa olhar e dizer: pastor, mas eu não consigo, eu sou fraco. Não, meu irmão, você é forte. Sabe por quê? Porque a força do Senhor, ela se aperfeiçoa na sua fraqueza. É porque o Senhor diz assim: olha, diga ao fraco, eu, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu sou forte. Deus está dizendo para mim e para você: não temas, porque eu sou contigo. Você vai conseguir, você vai adiante. Uma nova história está sendo escrita na tua vida essa noite, um novo caminho Deus está abrindo para você trilhar essa noite. Ei, meu querido, você não vai morrer à beira do caminho, você não vai padecer, você não vai ficar esquecido, mas essa noite Deus se levanta do trono para dizer para você: uma nova direção eu estou lhe dando, e um novo tempo chega na sua vida, tempo esse de alegria, tempo esse de bonança, tempo esse de felicidade na presença do Senhor. Sabe por quê? Porque Ele, o Deus Todo-Poderoso, está com a poderosa mão dele sobre mim, sobre a sua vida, e nada e nem ninguém é capaz de nos fazer parar, de nos fazer retroceder, uma vez que estamos cheios da presença do Eterno. Deus disse a Jacó: levanta-te. Deus deu a Jacó uma direção. Na casa de Deus, Betel, a casa do Senhor, lugar de encontro com Deus, lugar de intimidade, local de adoração, local de onde nós vemos as mudanças de Deus na nossa vida e presenciamos milagres acontecendo. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver algumas pessoas que tiveram essa oportunidade de entrar na casa de Deus e ter as suas vidas mudadas. Quando nós olhamos para a situação de Ana, uma mudança de oração, uma mudança por dentro dela, onde todo ano ela subia à casa do Senhor e ela pedia: Deus, me dá, me dá. Mas a partir do momento que aquela mulher se posicionou e disse: Senhor, se tu me des, ó Deus, eu te devolvo, eu te entrego de volta. Naquela hora, naquele momento, naquela oração, Deus muda a sua trajetória, e aquela que era infértil começa a gerar e a dar filhos. Quando nós olhamos para Asaf, que era líder do ministério de louvor, uma vez na sua crise do seu ministério, aonde ele olha e diz assim: Senhor, bom mesmo é o Senhor para com os ímpios, já para comigo os meus pés quase vacilam. Porque eu olhei para a vida do ímpio e disse: eles não passam por luta, eles não passam por tribulação. E eu que estou na tua presença, Senhor, passo por luta, passo por aperto. E Asaf vai discorrendo o seu salmo ou o seu louvor diante do Senhor, e dizendo a Deus que invejava a vida do ímpio, porque o ímpio para ele era tudo muito fácil, o ímpio para ele era tudo muito simples. Quantas vezes eu e você também nos encontramos nessa situação de Asaf, de olhar para a vida do ímpio e dizer: para ele é muito fácil, ele não pratica a justiça, ele não serve ao Deus Todo-Poderoso, ele serve a outros deuses, ele tem uma vida totalmente destruída, uma vida totalmente fora da vontade de Deus, mas prospera, mais cresce, mais consegue riquezas, consegue fazer as coisas que tem vontade. E eu, Senhor, que te sirvo, não consigo muitas vezes, ó Deus, fazer aquilo que eu tenho vontade. Quantas vezes na nossa caminhada talvez não temos se encontrado assim como Asaf, com esses questionamentos diante de Deus. Mas aí quando ele chega no meio do seu salmo, ele olha e diz: até que eu entrei na casa do Senhor, e aí eu vi o fim dos ímpios. Não adianta termos tudo nessa terra e não termos a presença. Asaf, ele estava reconhecendo e dizendo: Senhor, quando eu entrei dentro da tua casa, Deus, em outras palavras, quando eu dobrei os meus joelhos diante do teu altar, Senhor, aí eu entendi qual é o fim dos ímpios, ó Deus. Aí eu entendi que não adianta ter tudo nessa terra e não ter a tua presença. Aí eu entendi que ainda que nós não viemos ter nada nessa terra, todavia tendo a tua presença, Senhor, o Senhor é o nosso pastor e de nada nós temos falta. Por isso Davi escreveu e disse isso: porque eu e você podemos passar pela luta, pela adversidade, mas creia que o Deus que é o nosso pastor, Ele está comigo e com você, nos guardando, nos livrando, nos protegendo, fazendo a providência
você chegar até a minha e a sua vida, não nos desamparando. Ei, meu querido, o mundo pode olhar para mim e para você e dizer: é mais um, é um coitado. Não, eu e você olhamos e dizemos: eu sou um escolhido, eu sou um chamado, eu sou um separado, eu sou um dos que vai subir quando o Senhor voltar, eu sou um dos que vai morar nas mansões celestiais. Ei, eu e você não podemos ter riqueza aqui, mas eu quero te dar uma notícia: eu e você somos filhos do Deus Todo-Poderoso, que é o dono do ouro e da prata, que basta uma palavra dele e tudo muda, basta uma palavra dele e a situação adversa muda, basta uma palavra dele e aquele que um dia foi dormir como prisioneiro, acorda como governador, basta uma palavra dele e aquele que foi dormir cheio de dívidas, acorda com tudo quitado. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é fiel e justo na minha e na sua vida. Por isso que Deus estava dizendo a Jacó: se levante, eu tenho uma nova direção para você. Vai para Betel, vai até Betel. E tem mais, não é somente ir, mas também é habitar. Deus diz: habita ali. Deus, Ele quer perseverança. Não adiantava nada Jacó chegar ali e logo voltar. Deus estava dizendo para ele: é necessário você habitar ali aonde eu estou te direcionando. E certa feita, Jesus, quando estava conversando no particular com Nicodemos, quando Nicodemos vai à noite a encontrar ao Senhor, e Jesus diz assim: olha, aqueles que são nascidos do Espírito, eles são como o vento, eles não sabem de onde vêm, mas são direcionados pelo Senhor. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito de Deus. Eu e você somos nascidos do Espírito. Então Deus, Ele sempre vai nos dar direções para irmos, para avançarmos e para conquistarmos. Muitas pessoas não têm as suas vidas mudadas e transformadas pelo simples fato de deixar o medo tomar de conta do seu ser e não dar ouvidos à voz do Senhor. Muitas vezes o direcionamento de Deus, ele vai de encontro tudo aquilo que nós talvez até acreditamos e pensamos para a nossa vida. Os direcionamentos de Deus, aonde o Senhor quer que eu e você venhamos chegar, muitas vezes Ele vai além daquilo que nós podemos imaginar. Muitas vezes Ele vai, como eu vi esses dias uma postagem da nossa bispa, contrariar as expectativas de muitos. Os direcionamentos de Deus para mim e para a sua vida, a trajetória que Deus tem preparado para mim e para você, muitos não vão entender. Muitos não vão compreender. Muitos vão dizer: como é que pode, trocou isso por aquilo, saiu daqui, foi para ali. Meu querido, aquele que é guiado pelo Espírito, ele vai sem medo, porque ele sabe que aquele que está conduzindo é fiel e justo com ele. Ele sabe que ele pode estar no melhor país do mundo, se não me engano, a Suíça, mas também o Deus que está com ele na Suíça vai estar com ele na África, na Etiópia, nos países pequenos, nos países bombardeados, nos países que tem fome. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele é provedor na minha e na sua vida, independente do local que eu e você venhamos estar. É por isso que se faz necessário todos os dias a nossa oração ser essa, assim como Moisés fez: Senhor, se a tua presença não for comigo, não me deixa sair do canto. Deus estava dizendo a Jacó: é necessário ter perseverança. É necessário ser constante. Não adianta Deus lhe dar uma ordem aqui e logo depois você querer retroceder. Não, tem que ser constante, tem que ser perseverante. Ah, pastor, mas já faz tantos anos que eu oro, que eu clamo. Continua orando, continua clamando, que uma hora Deus muda a trajetória, que uma hora Deus muda a situação. Talvez Deus não mudou ainda porque você não está preparado para receber aquilo que Deus tem para você. E se não estamos preparados, Deus nunca vai nos entregar uma bênção que nós possamos torná-la em maldição. Deus primeiro Ele nos prepara, nos capacita. Deus primeiro Ele trabalha no vaso para depois entregar a honra ao vaso. Se você está passando pelo momento do trabalhar de Deus, continua adorando, continua louvando, continua bendizendo, meu querido, porque o tempo de exaltação está próximo na sua vida. À medida que eu e você somos perseverantes, à medida que eu e você somos constantes,
É interessante observar que o nosso Deus, Ele é um Deus constante. Jesus, certa feita, vai dizer assim: o meu Pai está trabalhando até agora e eu também trabalho. Quando Elias estava na sua crise ministerial, querendo morrer, e ele se esconde, alguns fenômenos naturais acontecem. Ele vai dizer, a Bíblia vai dizer que primeiro vem um terremoto, depois vem um vento forte, depois vem uma tempestade, mas logo após vem uma brisa suave. E a voz de Deus estava na brisa suave, porque a brisa suave, ela é constante. Toda hora você está sentindo. Os outros fenômenos são algo que vem e logo passam. Não, o nosso Deus é um Deus constante. Ele está dizendo para mim e para você: é necessário que eu e você venhamos ser constantes na presença dEle. É necessário que eu e você venhamos ser perseverantes naquilo que nós queremos. Porque muitas vezes Deus não faz, sabe por quê? Porque nós nem sabemos o que queremos. Quer ver, um dia nós estamos orando por uma coisa, no outro dia já estamos pedindo outra, no outro dia já estamos pedindo outra. Aí Deus disse: nem você sabe o que você quer, como é que eu posso fazer? Uma hora se pegamos pedindo a Deus para agir em uma situação, mas no dia seguinte já esquecemos aquilo e já pedimos para Deus agir em outra. Não, Deus está dizendo: seja perseverante naquilo que você almeja e naquilo que você deseja. Coloque na sua vida essa perseverança, essa insistência de querer o melhor para você. Se você for observar, os grandes empresários quebraram algumas vezes antes de chegar lá, mas não desistiram. Não baixaram a cabeça, não retrocederam, mas foram em frente, aguentaram e fizeram as coisas dar certo. As coisas não acontecem na nossa vida da noite para o dia. Quando Deus quer fazer, Ele faz. Mas há situações que Deus, Ele vai trabalhar na nossa vida e vai ver a nossa perseverança. E vai ver se nós realmente queremos aquilo que estamos pedindo. Se realmente estamos prontos para receber aquilo que queremos, que estamos pedindo ao Senhor. Então seja perseverante na sua caminhada com Deus. Não seja alguém que oscila, não seja alguém como as ondas do mar, que vem e volta, não, seja alguém constante, seja alguém perseverante, seja alguém que vai para frente, seja alguém que ergue a cabeça mesmo em meio às lutas, mas não desiste, porque sabe que tem um Deus que ainda que Ele venha está em silêncio, mas Ele tem a plena certeza e convicção de que Ele está trabalhando ao seu favor. Você não pode estar ouvindo a voz de Deus, mas não esqueça, meu querido, Ele está trabalhando ao seu favor. Não abra mão daquilo que você almeja. Não dê ouvidos à voz da oposição. Não dê ouvidos àqueles que não têm comunhão com Deus. Mas continua seguindo o propósito daquilo que Deus confiou a você. Os sonhos que Deus colocou no seu coração, é só você que vai viver, meu irmão. Ninguém vai viver por você. E se eu e você não tivermos força, garra para lutar por esses sonhos, ninguém vai lutar. Se eu e você não tivermos força e coragem de correr atrás desses sonhos, ninguém vai correr. Se eu e você não determinarmos na nossa trajetória e na nossa vida e almejarmos e corrermos para viver aquilo que Deus planejou para mim e para você, ninguém vai viver por mim e por você. As pessoas, muitas só têm palavras de desânimo, palavras de que não vai dar certo, não vai acontecer, não vai se realizar. Mas cabe a mim e a você ser perseverante e dar ouvidos à voz do Senhor que diz: vai acontecer, vai para frente, vai dar certo. Esses dias eu conversando com um amigo que é empresário, ele estava dizendo que o negócio não está fácil, porém ele diz: eu sei que não está fácil, mas eu não vou desistir. 1 ano e 4 meses que nós estamos aqui no negócio, o negócio está se pagando, mas não estou tirando nada para mim. Mas eu vou continuar, eu vou prosseguir, eu vou à frente. Os meus concorrentes são grandes, já estão aí no mercado, um há 19 anos, outro há muito tempo, mas eu não vou desistir. Nós estamos caminhando, mas vamos conseguir, vamos para frente. E esse é o desejo que você temos que ter. E detalhe, ele é ímpio, mas a garra e a vontade de vencer é tão grande que Deus abençoa e Deus faz acontecer. A grande realidade é essa. Porque muitas vezes nós que somos filhos não temos essa garra e essa vontade. Na primeira tribulação queremos desistir, queremos abrir mão.
Por isso que Deus estava dizendo a Jacó: você tem que ser perseverante, você tem que ser constante. Eu estou mandando você ir, eu estou lhe dando uma direção, eu quero que você habite, que você more lá. Quantas vezes Deus não lhe deu ordens, que talvez essas ordens iriam mudar a sua trajetória, e você não deu ouvidos à voz do Senhor? Talvez não era mais nem para você estar aqui vivendo essa vida que você está vivendo, era para estar em outro patamar, mas pelo medo, pela dúvida, ter deixado adentrar o seu coração e não dar ouvidos à voz do Senhor, por achar que era algo grande demais para a sua realidade e para você, quando na realidade eu e você servimos um Deus que é grande, um Deus que é fiel, um Deus que tira do monturo, assim como Davi disse, e faz se assentar com os príncipes dessa terra. Um Deus que um dia as pessoas olham para você talvez e não dê nada, diga que você não é capaz, que você não vai conseguir, mas à medida que eu e você se esforçamos, à medida que você somos perseverantes, à medida que eu e você não desistimos, Deus nos faz assentar com os príncipes, e essas mesmas pessoas vão ter que olhar e vão dizer como foi que ele ou ela conseguiu chegar lá. Perseverança é o segredo, juntamente com a oração e com a obediência. É não abrir mão do seu chamado. Ainda que você não esteja entendendo, mas você segue uma direção e um caminho que Deus está lhe dando. Porque a fé é isso. A fé é você dar ouvidos à voz de Deus sem você conhecer o caminho que Ele está mandando você trilhar. Porque se Deus diz assim: dobra a esquina aí à direita, e toma cuidado que vai ter um leão lá, não é fé. Deus já lhe alertou o que iria haver no caminho. Fé é quando Deus diz assim: vai, dobra à direita, e você simplesmente vai e obedece. Você se encontra com um leão, passa por ele, ele não faz nada com você, porque você está debaixo de uma obediência, você está debaixo de um direcionamento de Deus, você está debaixo de um caminho que Deus está mandando você seguir. Se você não perseverar, vai viver essa mesma vida medíocre. Uma hora está bem, uma hora está mal, uma hora está bem, uma hora está mal, fica oscilando. Deus não lhe chamou para oscilar, Deus lhe chamou para você ser perseverante e avançar naquilo que Deus tem para a sua vida. E eu digo isso com propriedade, porque eu tenho na minha família aqueles que foram perseverantes, e hoje estão em locais aonde talvez jamais imaginaram estar. Hoje estão pisando em locais que jamais imaginaram pisar quando fossem olhar uns 10, 20 anos atrás, no começo da sua fé. Quem eram o André e o Samuel há uns 20 anos atrás? Não era ninguém, os meninos desconhecidos, dançarinos de forró. Todo mundo conhecia no bairro, no Monte Castelo, eram conhecidos, mas deram ouvidos a uma chamada de Deus para as suas vidas. Se abraçaram com o chamado de Deus. Apanharam da sua mãe a verdade, eles contam isso no testemunho. E eu presenciei muitas vezes. De joelhos, orando a Deus e o cinturão comendo, ele dizendo: Senhor, eu não vou desistir. Eu não vou abrir mão. Eu não vou parar. E hoje estão aonde estão, e muitos olhos dizem: é muito fácil, como foi que conseguiram? Mas ninguém vê lá atrás o começo, ninguém vê lá atrás o início, ninguém vê que a primeira viagem missionária para o Maranhão foi de ônibus, tribulação total, mas foram, dando ouvidos a uma chamada, a uma direção de Deus. Não foi fácil no começo, o começo nunca é fácil, é porque as pessoas só olham o seu último estágio, só olham agora. E quando eu os vejo hoje, eu me alegro. Quando eu vejo Samuel hoje à frente da Lagoinha do Alphaville, fazendo eventos e grandes eventos, sendo um homem de Deus usado para aqueles que têm condições financeiras, para aqueles que são milionários, levando a palavra do Senhor, criticados demais, por dizer: são profeta dos ricos. Não, mas Deus os colocou ali, era o que Deus tinha preparado para eles, eles não abriram mão desse chamado. Quando eu vejo o André ali, juntamente entrando com a Patrícia, filha do Silvio Santos, ali no SBT, isso alegra demais o meu coração, por ver que eram improváveis, por ver que nasceram e cresceram no Monte Castelo, do lado da minha casa,
Por ver que era um menino que muitos olhavam e diziam: não vão ser nada, não vão conseguir nada, e hoje estão aonde estão pela perseverança. A perseverança nos faz chegar em locais que nós não imaginamos, mas que Deus tem preparado para mim e para você. Era por isso que Deus estava dizendo a Jacó: habita ali, persevera ali, fique aonde eu mandei você ficar, porque ali eu vou mudar a sua trajetória. Você está entendendo que não é somente a oração, mas tem que haver a perseverança, tem que haver dar ouvidos à voz do Senhor, tem que entender que vai ter momentos que você vai estar aqui, mas vai haver momentos que Deus vai dizer: chegou a hora, vai para frente, vai e anda, sai da onde tu está, porque eu quero te abençoar, eu quero mudar a tua trajetória. E muitas vezes nós, pelo medo do que as pessoas vão dizer, nós pelo medo do que vão achar, nós pelo medo do que vão pensar de mim e de você, anulamos e ficamos e retraímos e deixamos de viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Essa noite Deus está sendo enfático para mim e para você, dizendo: dê ouvidos à minha voz, porque vai haver novos caminhos para você que muitos não vão entender, mas eu vou estar contigo. Vai ter novas direções que eu vou lhe dar, vai ter novos locais que eu vou lhe levar, que muitos vão olhar e vão dizer: é loucura, não adianta, não vai dar certo. Mas aquele que é guiado pelo Espírito, ele não teme, ele não retrocede, ele não dá ouvidos ao que A ou B vai falar, mas ele dá ouvidos ao que o Deus Todo-Poderoso falou e já ordenou, meu querido. Essa é noite que Deus está mudando trajetórias, essa noite que Deus está mudando histórias, essa noite que Deus está mudando caminhos, essa noite que Deus está dando novos caminhos, essa noite que Deus está dando novas estratégias para você viver aquilo que Deus preparou para você. Por último, Deus diz a Jacó: primeiro, você tem que se levantar. Segundo, você vai caminhar segundo a minha palavra e para o local que eu estou ordenando você ir. Terceiro, você vai ser perseverante. E quarto, você vai levantar um altar. Porque não tem como eu e você ser próspero aonde Deus nos mandar se nós não levantarmos altares de adoração ao Senhor. Levantar altares de adoração ao nosso Deus, aonde eu e você vamos, aonde Deus nos leva. Seja no trabalho, seja em casa, seja na faculdade, aonde formos, aonde os nossos pés tocarem, eu e você temos que levantar altares de adoração ao Senhor. Que possamos ser como Abraão, como Jacó, como Isaac, como os patriarcas que onde chegavam, levantavam altares de adoração ao Deus Todo-Poderoso. Levantavam altares de adoração para este Deus que é grande, que os chamou. Esse Deus que os separou. Esse Deus que os pegou, que era improvável, mas que resolveu mudar a vida e a trajetória daqueles homens. Que eram homens assim, como eu e você. Que eram mulheres assim, como as mulheres que aqui estão. Que tinham as suas falhas, as suas limitações, mas que abraçaram a chamada de Deus nas suas vidas e viveram algo extraordinário. Levantar altar para o nosso Deus significa adoração. Significa adorar e exaltar o nome do Senhor, mesmo quando tudo vai mal. Significa adorar e exaltar ao Senhor, mesmo quando as coisas não dão certo. Significa adorar e exaltar ao Senhor quando tudo vai indo bem. Significa adorar e exaltar ao Senhor quando as coisas estão se encaixando, quando as promessas estão sendo cumpridas. Você está entendendo que a adoração ao Senhor, ela não se limita somente a quando tudo está dando certo, mas também quando tudo vai mal? Porque a maior dificuldade do ser humano é essa, é adorar a Deus quando tudo vai mal. Porque quando as coisas estão dando certo é muito fácil, qualquer um adora, qualquer um exalta, qualquer um bendiz. Mas quando a situação é adversa, quando o negócio é contrário, quando os ventos são contrários, adorar se torna difícil. Mas não se esqueça, é na força da tua adoração, da tua obediência que prisões são quebradas.
É na força da tua adoração que cadeias são quebradas, que grilhões são quebrados. É na força da tua adoração que as coisas se movem, que a mão de Deus se move. É na força da tua adoração que terremotos acontecem. É na força da sua adoração que Deus faz o impossível se tornar possível. É na força da sua adoração que Deus transforma e que Deus muda. Era na força da adoração de Davi que os demônios eram expulsos de Saul. Era na força da adoração de Davi que ele escreveu boa parte dos seus salmos. Era na força da adoração que Paulo e Silas fizeram os alicerces do cárcere tremer e abalar e todos saírem intactos. Só Deus faz isso, um terremoto, uma prisão será abalada, as portas serem abertas, talvez tudo ao redor ser destruído, porque quem já viu um terremoto sabe como é, tudo vem abaixo, mas aqueles que estavam dentro estavam intactos. É Deus dizendo que quando nós adoramos, o terremoto pode vir, mas nada nos atinge. É Deus dizendo que enquanto nós estamos adorando, Ele está trabalhando a meu e seu favor. É Deus dizendo que enquanto estamos levantando altares para o Senhor, adorando, exaltando, Ele está agindo, Ele está fazendo, Ele está operando. É Deus dizendo que como estamos fazendo como Abraão, como Isaac, como Jacó, levantando altares de adoração ao Senhor, Ele está fazendo o impossível se tornar possível. Deus está dizendo, enquanto você adora, eu trabalho. Enquanto você adora, eu faço. Enquanto você trabalha, eu estou agindo. Enquanto você adora, eu estou trabalhando ao seu favor. Enquanto você adora, cadeias estão sendo quebradas. Enquanto você adora, prisões estão sendo abertas. Enquanto você adora, demônios estão batendo em retirada. Enquanto você adora, a tua vida e a tua trajetória estão sendo mudadas. Enquanto você adora, Deus, Ele age ao seu favor. Entenda essa noite. Deus, Ele lhe deu 4 ordens. Levante-se. Seguir uma nova direção que Deus está dando. Ser constante. E levantar um altar de adoração. Para concluirmos, eu anotei algo aqui que é extraordinário, que se vamos observar, Jacó, ele tentou ter 3 nomes. O primeiro era Jacó, o segundo ele tentou ser Esaú, e o terceiro foi o que Deus escolheu para ele, Israel. Jacó era aquilo que as pessoas queriam que você fosse. Esaú é aquilo que você sempre lutou para ser. E Israel é o que Deus estabeleceu para você. Então, quando você sabe o que Deus tem para você, você não vai lutar para ser aquilo que você sempre sonhou. Deus, Ele quer lhe fazer grande. Deus, Ele quer lhe fazer próspero. E quando eu falo próspero, é em todas as áreas. Mas isso acontece à medida que você obedecemos. À medida que você colocamos em prática aquilo que Deus tem para as nossas vidas. À medida que você se agarramos com a nossa chamada, com o nosso ministério e não abrimos mão. À medida que eu e você entendemos a chamada de Deus nas nossas vidas. Saberemos que não vai ser fácil. Que vai haver lutas. Que vai haver pelejas. Mas deixa eu te dar uma boa notícia, aquele que está do seu lado é um general de guerra que nunca perdeu uma batalha. Que é um excelente estrategista. Que nos dá as estratégias certas e as armas certas a serem usadas. É o Deus que faz um exército ganhar de formas totalmente diferentes do esperado. Primeiro Ele faz um exército ganhar somente quebrando um cântaro, tocando uma buzina e acendendo uma tocha.
Ele é um Deus que faz um exército ganhar somente à medida da adoração. Ele diz: olha, vocês adorem, porque amanhã de manhã vocês só vão contemplar o inimigo de vocês caídos. E quando Israel adora, no outro dia quando ele chega, eles olham os próprios inimigos se confundiram e atacaram uns aos outros. E Israel só chega para pegar aquilo que eles deixaram. As riquezas, a Bíblia diz que foram 3 dias, eles recolhendo aquilo que ficou, de ouro, de prata, de bronze, de tudo. É o Deus que faz eu e você vencer batalhas sem nem nós precisarmos entrar na arena, somente com as estratégias que Ele nos dá. É por isso que eu digo, só tem vitória quem ora, quem busca, quem persevera e quem obedece. Guarde essa palavra no seu coração e saia daqui com a certeza que o Deus que lhe chamou, Ele é fiel e justo para cumprir cada uma das promessas que foi feita na sua vida, à medida que eu e você se disponibilizamos para adorar e para exaltar o nome dEle. Fica de pé essa noite, deixa eu orar pela sua vida.